Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre declaração de imposto de renda e tributações e investimentos, tá? É um tema que eu acho que precisa ser dito, tá? Principalmente na renda variável. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui pra você que não entende muito bem sobre o assunto, onde eu falei tudo que você precisa saber antes de investir em ações, e lá eu falo um pouquinho sobre as tributações. Só que eu decidi gravar esse vídeo aqui, um vídeo só inteirinho, só pra falar disso aqui com vocês. Quando alguém perguntar, repasse esse vídeo pra pessoa entender. Beleza? Primeira coisa, né? Por que a gente tem que declarar imposto de renda e pagar a tributação dos investimentos? Por que tem que pagar imposto de renda? O que é isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o imposto de renda, ele é pago para o governo. Você paga para a Receita Federal, é para o governo. E isso é uma porcentagem de todos os seus rendimentos. Então, basicamente é assim, a Receita Federal precisa saber para onde está indo o seu dinheiro. Vamos supor que você investiu, vou dar um exemplo aqui para você entender na prática. Você investiu na Magazine lá em 2015, aí ela subiu muito. Se você nunca declarou imposto de renda ou nunca pagou imposto de renda, DARF, nem nada desse investimento que você teve, como que explica esse ganho de capital do nada? Então, se você tá pagando DARF, se você tá pagando imposto de renda, colocando na sua declaração que você tem aquela ação, a Receita entende que é um dinheiro seu, que é um dinheiro lícito e não ilícito. Então, isso aqui é bem interessante eu ter esse papo. Eu gravei até uma live no Instagram um dia falando sobre isso, que por isso que quando a gente assiste os filmes, né, muitos filmes assim de assalto a banco, você vê eles escondendo dinheiro como? Em casa, né? E é dinheiro em espécie, porque se você passa uma quantia também muito grande para sua conta, tudo isso é rastreável. Primeiro que você não consegue passar um dinheiro muito grande, o seu banco vai querer saber como que foi seu imposto de renda do ano passado. Se você quiser comprar uma casa com dinheiro, o banco, enfim, se você for financiar, vai querer ter uma declaração, vai querer saber qual que é a sua renda, da onde tá vindo esse dinheiro, né? Então, por isso é muito interessante a gente saber. Às vezes a gente faz uma zoeira, tipo, nossa, eu queria ganhar 100 mil reais do nada para mim comprar uma casa. Não é bem assim, né? Você pode até ter 100 mil na sua conta, só que se você for comprar uma casa, é toda uma burocracia. Como que você ganhou 100 mil reais? Foi de uma herança? Você tem que provar, enfim. Então isso a gente tem que entender que é pra gente ter mais segurança no país, querendo ou não. É chato pagar imposto? É chato. Tem muita gente que fala imposto é roubo e tudo mais. Enfim, então basicamente esse imposto é usado aonde a gente vê nas escolas públicas, pra saúde, pra educação, pros meios de transporte. Então na teoria é pra isso que a gente paga esses impostos, tá? Então quanto mais dinheiro você tem, mais você vai pagar imposto de renda. É muito importante eu falar isso aqui. Você quer ganhar dinheiro, então você vai pagar imposto. Então você não tem que lidar como o imposto fosse uma coisa ruim, porque se você tá pagando quer dizer que você tá lucrando. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, né? O que é declaração de imposto de renda? Uma vez por ano, ali em abril, mais ou menos, até abril na verdade, você tem que entregar uma declaração para a Receita Federal de tudo que você recebeu e gastou também no ano passado. Então, por exemplo, esse ano até abril lá de 2021, a gente vai ter que declarar todos os nossos ganhos e bens de 2020, tá? Só pra vocês entenderem. Aí tem aquela regrinha, né? Até 28 mil, vou colocar o valor certo aqui, por ano, você é obrigado a declarar imposto de renda. Só que se você que tá me ouvindo ganha menos que isso, você pode declarar. Não é uma coisa só pra essas pessoas, só pra quem ganha muito. Não tem nada a ver. Você pode declarar, tá? Só que não é obrigado. E eu vou deixar aqui na tela pra vocês, só pra vocês entenderem o site. É esse site aí que vocês estão vendo, que você entra lá, você pode baixar no seu computador, tipo esse software aí, e você ir mesmo preenchendo a informação da declaração do imposto de renda, tá? Muita gente pergunta, Ju, eu tenho que ter um contador? Eu sou obrigado a ter? Na verdade, não. Você mesmo na sua casa, você consegue ir preenchendo. Tem vários vídeos aqui no canal, por isso que eu não vou nem gravar um. Tem alguns completos. Vou até deixar alguns links de uns aí que eu já vi. Você pode ir seguindo passo a passo e declarar seu imposto de renda, tá? Só que se você preferir, se for menos incômodo, se for menos trabalho, você paga algum contador. Eu já vi que até pessoas normais cobram ali uns 50 reais mais ou menos pra declarar. Inclusive, se vocês conhecem alguém, comenta aí embaixo, enfim, tá? Porque é importante passar essa informação. E aí, agora eu vou falar sobre os investimentos. Ju, o que eu declaro nessa declaração de imposto de renda? O que eu tenho que colocar lá? Você vai colocar seus ganhos, se você tem imóvel, se você tem algum bem, você tem que colocar lá. E os seus investimentos também. Ju, mas eu só tenho no Tesouro Direto. Você tem que colocar quanto você tem no Tesouro Direto naquele ano, quanto você colocou naquele ano. E Ju, mas lá minha corretora, ela não já tira esse imposto de renda? Sim, declaração de imposto de renda é uma vez por ano. Só que todo ano também tem um imposto que é tirado de você. Então, por exemplo, na renda fixa, geralmente é usado aquele come cotas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas basicamente, de 6 em 6 meses, eles vão tirando o imposto de renda ali de você. Alguns fundos de investimento de renda fixa também são assim. Então, vamos supor que você não ganha até 28 mil e tal, você ganha menos que isso, tá? Você não declara imposto de renda e você tem investimento lá no Tesouro Direto. Você não precisa declarar.
declarar, tá? Se você ganha menos e se você tem lá, porque a própria corretora realmente já tira de CDB, enfim, tudo isso a própria corretora tira esse imposto de renda de você, tá? Só que se você ganha mais, você vai ter que declarar imposto de renda dos seus ganhos e o que tem lá também. Não quer dizer que você vai pagar imposto 2 vezes, tá? Eles abatem se você já pagou. Isso aqui eu preciso deixar bem claro, tá? Agora vamos entrar na parte que é mais complicadinha, que são sobre renda variável, ações, fundos de investimento, fundo imobiliário. Ju, como que funciona para mim declarar ali? Você falou de DARF, aí tem a modalidade day trade, ai meu Deus, o que eu faço? Na renda variável é mais complicado porque a corretora, ela não tira de você já esse imposto de renda que tem todo ano que você sempre tá pagando. Ela não tira. É o próprio investidor que precisa ou pagar uma DARF e pagar uma DARF. Na verdade, essa é a forma que você faz. Mas deixa eu explicar para vocês entenderem como funciona. Na modalidade day trade, depois vão dar uma olhada naquele vídeo lá para vocês entenderem o que é day trade, tá? Quem não entende, vê aquele vídeo antes desse aqui, tá? Mas enfim, na modalidade day trade, caso você venda, é você comprar uma ação e vender no mesmo dia. Se você fizer isso, automaticamente você vai ter que pagar 20% do lucro. E isso é no próximo mês, tá? Então você vai acumulando. Se você faz day trade todo dia, no próximo mês você vai pagar uma DARF de todo o lucro que você teve. Isso você vai lá no site da Receita, você preenche essa DARF, você é investidor. Você pode ver vídeos aqui no YouTube também desse tipo, tá? Explicando, ou você pode pedir para um contador. Só que isso, se você faz muito day trade, você mesmo precisa ir fazendo isso. Ou você passa pro contador, enfim, tem algum pacote. Isso aí é de cada pessoa, tá? Mas precisa ser pago. E isso não é a declaração de imposto de renda. Quem faz day trade, todo mês tem que ficar pagando, além da DARF, depois, uma vez por ano, tem que declarar de todos os ganhos do seu trabalho, do seu emprego, PLR se você recebe, 13º, tudo isso tem que estar numa declaração por ano. Beleza, Ju, mas eu não faço day trade, mas eu tô vendendo ações. Todo mês eu vendo ações, só que não é no day trade. E agora? Ó, tem uma regra para as ações que é o seguinte: se em um mês específico, estamos aí em fevereiro, se nesse mês de fevereiro você vendeu menos de 19.999, você não vai pagar DARF. Então tem esse limite. Você vendeu 20 mil reais em um mês, aí você vai pagar DARF do lucro. É muito importante falar. E essa DARF é de quanto? É de 15% do lucro que você teve. Então isso é muito importante. Day trade é 20%, sempre, todo mês, se você ficar comprando e vendendo por dia. E se você vender acima de 20 mil, aí você vai pagar DARF também de 15%. Ju, mas isso aí é esses 20 mil que eu tenho que vender no mês é do lucro? Não, é de um valor total. Independente se você teve lucro nisso ou não. Vamos supor que você tem 100 mil lá. Se você quis resgatar, né, 20 mil esse mês, você vai pagar DARF. E por isso que tem muitas pessoas no mercado financeiro que meio que burlam isso, né? Vamos supor que você tem 100 mil e você precisa resgatar. Uma vez por mês você vai resgatando 19 mil por mês, porque assim você não é obrigado a pagar essa DARF. Então aí tem essas pessoas que burlam um pouco aí o sistema para não pagar mais imposto. E isso é uma forma de você pagar menos imposto. Fundo imobiliário é 20% do valor que você vendeu ali, do valor do lucro. Então, você tem 1 milhão em fundo imobiliário, vendeu, vai pagar 20%. Você tem 10 mil, vendeu, vai pagar 20%, tá? A parte boa dos fundos imobiliários é que os dividendos, né, que são os aluguéis, eles são isentos desse imposto de renda. Então, por isso também que, como já é isento esses aluguéis, o valor total, se você vender, aí você paga 20% e de qualquer valor. Sempre tem isso, né? Tem que ter um meio termo, tanto pro governo, tanto pra gente, tá? E tem um vídeo aí que eu vou deixar nos cards pra você ver sobre fundos imobiliários, tudo que você precisa saber. Antes de você concluir esse vídeo aqui, eu acho que principalmente você já tem que entender sobre ações e fundos imobiliários pra vocês entenderem o que eu tô falando, senão pode parecer meio grego, tá? Mas também para quem estuda contabilidade, para quem quer entender ou até para quem quer preencher, é importante vocês também entenderem que precisa preencher essas informações, tá? Não é todo contador que também preenche sobre ações e fundos imobiliários, porque a maioria dos brasileiros nem investem nisso, agora estão investindo, então tá entrando muita gente na bolsa desde 2018, mas antigamente não tinha muito, então era só declaração normal, dava os comprovantes lá, gastei com isso aqui, e o contador colocava lá. Então por isso que se você vai pedir para algum contador, pergunta antes se ele entende sobre preencher ações, sobre preencher lá os fundos imobiliários, a compra e a venda que você teve. E nossa, Ju, de onde eu pego essas informações? Toda vez que você compra e vende, chega o que para você no seu e-mail? Uma nota de corretagem. Na sua própria corretora você olha lá, tem todas as notas de corretagem. Cada vez que você comprou, cada vez que você quis vender, quis deixar, quis retirar o dinheiro, tá tudo lá, tem extrato e lá que você obtém essas informações. Então esse vídeo aqui, gente, foi um vídeo só para vocês entenderem, né, que existe essa declaração
declaração, o que é, quando que precisa ser paga e também sobre tributação e para que servem essas tributações, tá? Então, na renda variável é sempre o investidor que paga essas DARF, além de uma vez por ano declarar imposto de renda. Na renda fixa, a própria corretora recolhe, só que durante um ano também tem que fazer declaração de imposto de renda. Isso é muito importante. Se você não fizer o seu CPF, pode ficar negativo, tá? Pode sim acontecer de, se você não paga nada de imposto, não declara nada, na hora que você quiser comprar um carro, uma casa, você tem complicações. Se você quiser sair do país, você pode ter complicações. Se você quiser resgatar um dinheiro da corretora, se você nunca declarou imposto de renda, você pode ter complicações, tá? Então é bom a gente andar certinho assim com o governo, para não ter problema na nossa vida e pra gente não ter que pagar lá na frente um imposto muito grande por não ter pago tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem aí e até a próxima!